Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo das funções orgânicas, lembrando que na aula passada nós estudamos as funções álcool, enol e fenol. Na aula de hoje nós iremos estudar o éter, o aldeído e a cetona, tudo bem? Começando pelo éter, o que a gente pode dizer? Que os éteres são compostos que apresentam um átomo de oxigênio como heteroátomo e tem o seguinte grupo funcional. Então, se a gente observar a fórmula geral, eu tenho aqui R1 ligado ao oxigênio R1. Então, R1 pode ser igual, ou eu posso ter esses grupos aqui carbônicos diferentes. Por exemplo, R1 ligado ao oxigênio que está ligado ao R2. Essas letras R's representam grupos substituintes derivados de hidrocarbonetos. Tudo bem? Então, por exemplo, esse R1 ele pode ser um grupo metil, né? Então CH3. Ele pode ser, por exemplo, um grupo etil, CH3CH2. Ele pode ser um grupo propil, então CH3CH2CH2. Tudo bem? Então, se a gente substituir, por exemplo, vamos fazer aqui para o R1, OR1. Vamos dizer que o R1 é o metil. Então, neste caso, R1 é o metil. Então, seria isso daqui. Agora, vamos substituir para ver qual que vai ser o éter? Então, a gente escreve aqui éter e substitui o R1 por CH3. Então, vai ficar CH3O, CH3, né? Então, O, CH3. Fazendo agora este éter aqui da direita, vamos falar que o R2 é, por exemplo, o etil, tá bom? Então, R2 é o etil, CH3, CH2. E o R1 continua sendo o metil. Como que vai ficar, então, este éter aqui, R1O, R2? Substituindo o R1 por CH3, fica CH3O. E aqui vai ficar CH2, CH3. Lembre-se que se liga sempre pelo traço, né? Então, é oxigênio ligando o CH2, CH3. Tudo bem? Então vejam que o éter ele apresenta uma cadeia heterogênea, porque na cadeia principal a gente tem ligado entre os dois átomos de carbono um heteroátomo, que pode ser o oxigênio, o enxofre ou o nitrogênio. Neste caso, na função orgânica oxigenada do éter, o heteroátomo vai ser o oxigênio. Tudo bem? Com relação à nomenclatura dos éteres, a nomenclatura IUPAC, então a IUPAC recomenda para os éteres se baseia nos grupos orgânicos ligados ao átomo de oxigênio, que por exemplo pode ser o R1 e o R2. Assim, o nome é dado pelo prefixo de R1, que representa o menor número de átomos de carbono, então está aqui no prefixo, né, é o número de átomos de carbono no R1. Aí, o que nós temos? Mais oxi, né? Então vai ser o infixo, oxi, mais nome do hidrocarboneto correspondente ao R2, que está aqui, vai ser o sufixo, que no caso apresenta maior número de carbonos. Tudo bem? Aí, o nome do éter também pode ser dado pelos nomes dos grupos seguidos do sufixo ico, citados em ordem alfabética. Então, é que está aqui, éter, mais nome do menor radical, né, carbônico, mais nome do radical maior, mais ico. Então, a gente vai estudar essas duas nomenclaturas, tudo bem? Primeiro, a nomenclatura oficial IUPAC, e depois a gente vai ver a nomenclatura usual. Tranquilo? Então, começando com este éter daqui, o que a gente observa? Primeiro, que os dois radicais aqui, R, são R1, ou seja, eu tenho o mesmo tipo de hidrocarboneto, que apresenta apenas um átomo de carbono. Então, eu posso escolher tanto esse como o menor, o da esquerda, ou o da direita, porque eles apresentam o mesmo tamanho, concordam? Só tem um carbono. Então, como que fica?
voltando aqui para o prefixo, ó, número de átomos de carbono no R1. Quanto que vai ser? Eu tenho um átomo de carbono. Então, como que fica? Match, tudo bem? Mais, como que era o infixo? Ó, o infixo, opa, voltando aqui, ó, o infixo é oxi. Então, vamos colocar infixo oxi mais, ó, nome do hidrocarboneto correspondente ao R2. No caso, nós não temos um R2, seria o R1 mesmo. Qual que é o nome deste hidrocarboneto? Não apresenta apenas um átomo de carbono, então é metano. Então, se a gente juntar, vai ficar metoximetano, tudo bem? Esta daqui seria a nomenclatura IUPAC. Ó, IUPAC. Tudo bem? Metoximetano. Agora, vamos ver como ficaria a usual. Ó, a gente escreve éter mais o nome do menor radical mais o nome do maior radical mais ico. Então, como que vai ficar? Vocês concordam que eu só tenho apenas um radical? Quem que é o radical? O metil. Porque ó, eu tenho tanto um metil à esquerda quanto um metil à direita. Então fica metil. Então, como a gente vai escrever? Primeiro, lembrando, a gente escreve éter. Como eu só tenho um radical, a gente vai colocar di. Por que di? Porque ele repete duas vezes, então fica di, aí o nome do radical, metil, e a gente põe ico, tudo bem? Então, ó, ico. Como que fica? Éter dimetílico. Então, este aqui da esquerda, o metoximetano, é a nomenclatura oficial dos éteres, e a da direita, éter dimetílico, é a nomenclatura usual. As duas estão corretas e as duas são utilizadas. Então, nos exercícios, a gente pode... o exercício pode dar tanto a nomenclatura oficial, IUPAC, quanto a nomenclatura usual, tá bom? O segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês é este daqui, onde agora sim nós temos dois radicais diferentes. Aqui à esquerda, o R1, ele é o metil. E o R2, ele é o etil. Então, vamos escrever aqui. Agora sim, a gente pode escolher o menor, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Ó, para o prefixo, a gente escolhe o menor, né, número de átomos de carbono no R1. E o sufixo vai ser o nome do hidrocarboneto correspondente ao R2, aquele maior. Então, quem que é o menor desses dois? O metil ou o etil? Olha, o metil tem um átomo de carbono e o etil tem dois. Então, o prefixo vai ser quem? O R1. Então, vai ficar met. Mais o infixo, que a gente sabe que é oxi, mais o nome do hidrocarboneto do maior radical, que é este daqui. Quantos a gente tem? Ó, 1, 2. Então, o nome deste hidrocarboneto é etano. Então, vai ficar assim, ó. A nomenclatura oficial, a gente junta tudo, met mais oxi mais etano, fica metoxietano. Tudo bem? Então, metoxietano é a nomenclatura IUPAC, ou seja, oficial. Agora, a gente também pode dar a nomenclatura usual. Quais são os dois radicais que nós temos? O R1 é o metil e o 2 é o R2, né? Vai ser o etil. Então, como que fica este nome? Ficará, então, a gente escreve primeiro éter, aí o menor radical, tudo bem? Ó, vamos voltar. Ó, nome do menor radical, que nesse caso vai ser o metil. Aí, nome do maior radical mais ico. Então, quem que é o menor? O metil. Então, fica éter metil, traço, aí tem que ser etil, só que a gente coloca mais ico. Então, ó,
vai ficar éter metil etílico, tudo bem? Então, a nomenclatura oficial é metoxietano, ou a gente pode utilizar a usual, que é éter metil etílico, tá bom? Por último, nós temos esse daqui, onde os radicais são iguais, então nós temos R1 para os dois, né? Eu tenho aqui o R1 sendo um etil, e aqui também, ó, etil. Então, nesse caso, tanto faz quem eu escolho, né? O prefixo vai ser etil de qualquer jeito. Então, aqui fica et, que é a quantidade de carbonos, tudo bem, 2, mais o infixo, que é oxi, mais o hidrocarboneto, que é etano. Juntando tudo, vai ficar etoxietano. Então, a nomenclatura IUPAC, ou nomenclatura oficial, fica etoxietano. Tudo bem? Como que vai ficar a nomenclatura usual? Então, nós temos que a gente só tem um radical, que é o etil. Então, a gente escreve, vamos lá, éter. Aí, como esse etil se repetiu duas vezes, fica dietil, que é o nome do radical, e a gente tem que colocar ico, adicionar ico. Então, vai ficar éter dietílico. Então, a nomenclatura oficial IUPAC, etoxietano. A nomenclatura usual, éter dietílico. Tudo bem? É tranquilo dar a nomenclatura de éteres. Com relação às propriedades dos éteres, o que a gente pode falar? Os éteres, eles são líquidos incolores, apresentam um cheiro agradável e são bastante voláteis e altamente inflamáveis. Esse volátil significa que eles apresentam uma baixa temperatura de ebulição, tudo bem? Então, vamos destacar isso daqui, marcar texto. Ó, bastante voláteis. Além disso, a gente pode falar que esses éteres, eles apresentam um dipolo desprezível. Então, os éteres podem ser considerados como substâncias apolares. Tanto que eles vão ser utilizados, eles apresentam ali uma utilização como solventes apolares. Então, para dissolver substâncias orgânicas, às vezes a gente utiliza o éter como solvente, tudo bem? Então, ó, podem ser utilizados como solventes apolares, logo a gente consegue dissolver substâncias orgânicas. Com relação à temperatura de fusão e de ebulição, elas serão semelhantes aos hidrocarbonetos de massa molecular ali próxima, tudo bem? De mesma massa molecular. Então, imagine que o hidrocarboneto apresenta ali massa molecular de 56 gramas por mol. O éter também vai apresentar essa massa molecular, é isso que está querendo dizer, tudo bem? A gente vai comparar um éter e um hidrocarboneto de mesma massa molecular. Então, eles apresentam ali temperatura de fusão e de ebulição semelhantes. Agora, se a gente comparar um éter com um álcool, vai ser menor a sua temperatura de fusão e de ebulição. Por quê? Porque o álcool, ele faz ligação de hidrogênio, tudo bem? As moléculas de álcool, por exemplo, o álcool etanol, duas moléculas de álcool etanol fazem ligações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Agora, se a gente pegar duas moléculas de éter, por exemplo, duas moléculas de metoximetano, essas duas moléculas de éter, elas não fazem ligação de hidrogênio. Tudo bem? Agora, com relação à solubilidade dos éteres, o que a gente pode falar? Éteres pequenos, né, que apresentam ali uma cadeia carbônica pequena, é comparável com a solubilidade dos álcoois, tudo bem? Então, eles vão ser solúveis em água. Por quê? Porque os éteres de cadeia carbônica pequena, elas podem fazer o quê? Ligação de hidrogênio com a água, tudo bem? Então, ó, vou escrever aqui um éter, o metoximetano, então CH3OCH3, e ele pode formar ligação de hidrogênio com as moléculas de água. Então, eu tenho aqui os pares de elétron do oxigênio
e vai fazer ligação de hidrogênio com a água. Ó, então tem uma molécula de água aqui e outra molécula de água aqui. Então vamos representar. Ó a ligação de hidrogênio aqui. Lembrando que a interação ligação de hidrogênio é o hidrogênio ligado a alguém diretamente do FON, né? FON, lembrando que é flúor, oxigênio e nitrogênio. Então tá aqui, ó, o hidrogênio ligado a alguém do FON interagindo com alguém do FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Nesse caso é o oxigênio. Aqui é a mesma coisa, ó. Estão vendo? Então o éter faz ligação de hidrogênio com a água. Então éteres pequenos de cadeia carbônica pequena são solúveis em água, tudo bem? Agora, se o éter apresentar uma cadeia carbônica maior, então a sua solubilidade vai diminuindo em água até se tornar insolúvel, ok? Encerrando o éter, agora a gente vai começar a estudar os chamados compostos carbonílicos. E o que seria um composto carbonílico? Bom, são compostos que apresentam a carbonila. Então, deixa eu destacar que é importante vocês lembrarem isso, uma carbonila. E o que seria uma carbonila? Uma carbonila é uma ligação carbono-oxigênio, uma dupla ligação. Então, ó, a carbonila seria o carbono ligado duplamente, tá? Então, uma ligação dupla com o oxigênio. Essa seria a nossa carbonila. E os compostos importantes, né, os compostos carbonílicos mais importantes que a gente vai estudar são dois, os aldeídos e as cetonas. Vejam que os dois apresentam aqui o grupo funcional carbonila, estão vendo? Ó, carbono ligado duplamente com o oxigênio, C-O, e aqui na cetona também, ó, carbono com uma dupla O, então, ó, carbono, dupla O. Qual que é a diferença? Que no aldeído nós temos aqui um radical, aqui seria um hidrocarboneto, por exemplo, um CH3 metil, etil, propil, assim por diante. Então aqui é um radical e ele está ligado a um hidrogênio. Já a cetona, ela está entre dois carbonos. Aqui pode ser, por exemplo, um metil e aqui pode ser um etil, tudo bem? Então vejam a diferença entre um aldeído e uma cetona. Um aldeído, a carbonila, ela se encontra entre um átomo aqui de carbono e um hidrogênio. Já a cetona, a carbonila se encontra entre dois carbonos. Nós iremos começar o nosso estudo de compostos carbonílicos pelos aldeídos. Então, começando pelos aldeídos, o que nós temos? O grupo funcional do aldeído é chamado aldoxila, e essa aldoxila, ela apresenta um R ligado a um carbono, dupla oxigênio e hidrogênio. E a gente representa assim, ó, R, que pode ser aqui metil, etil, propil, assim por diante, CHO. Então, CHO indica que é um aldeído. E o aldeído, ele sempre vai se encontrar na extremidade da cadeia carbônica. Sempre um aldeído estará na extremidade. Pode ser na extremidade da direita ou da esquerda. Caso existam, né, dois grupos aldoxila, então ele estará na extremidade tanto da direita quanto da esquerda. Então vamos destacar que aldeído sempre se encontra na extremidade da cadeia. Como que é a fórmula geral? Bom, a fórmula geral é como eu falei para vocês, nós temos aqui, ó, a carbonila, então C-O. Vamos só destacar aqui. E a carbonila, ela está ligada aqui a um substituinte de hidrocarboneto, então pode ser aqui, por exemplo, um metil, pode ser um etil, assim por diante, tudo bem? Então vamos colocar aqui. Então, essa carbonila está ligada num substituinte de hidrocarboneto e um hidrogênio, ok? Aí, o que nós temos? Como que fica a nomenclatura do aldeído? Então, de acordo com as regras da IUPAC, o sufixo agora vai ser al, tá bom? Então, quando a gente for escrever o sufixo de um aldeído, a gente termina escrevendo al. Mas vai seguir normalmente como foi, por exemplo, para os hidrocarbonetos, onde a gente tem
prefixo, infixo e sufixo. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono que nós temos na cadeia principal. O infixo vai indicar para a gente o tipo de ligação. Por exemplo, se a ligação entre os átomos de carbono ela é simples, dupla ou tripla, ou duas duplas. E aqui o sufixo, como é um aldeído, então agora ele apresenta um sufixo diferente dos hidrocarbonetos, por exemplo, ou dos álcoois, e a gente vai utilizar al, tá bom? Então os aldeídos terminam com o sufixo al. Nós temos aqui os 4 aldeídos mais importantes e a gente precisa saber a nomenclatura usual deles. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos dar a nomenclatura oficial e o PAC e depois a gente vê a usual, tá bom? Quantos átomos de carbono nós temos aqui, ó? 1. Então, como que era mesmo? Quando a gente tem um carbono, qual que é o prefixo? MET, tudo bem? Então, ó, MET. Só tem ligação simples no carbono? Lembra, entre carbonos, né? Então é an. E aí o sufixo é al. Então, este daqui é o chamado metanal, seria a nomenclatura e o PAC oficial, mas a usual ele é chamado de formaldeído, é o nosso conhecido formol, tudo bem? Aí aqui eu só deixei a concentração que é 40% massa-massa. Então, o metanal, ele é o aldeído de menor cadeia carbônica, tudo bem? Apresenta apenas um átomo de carbono, é chamado de metanal ou formaldeído, também conhecido como formol, ok? Já o segundo, ele apresenta quantos átomos de carbono? 1, 2. Então, quando a gente tem 2 átomos de carbono é et, só tem ligação simples entre os átomos de carbono? Só. Então, é an, e o sufixo é al. Então, esse daqui é o etanal, também conhecido, né, pela sua nomenclatura usual, acetaldeído, tá bom? Então, etanal ou acetaldeído. O terceiro, quantos átomos de carbono nós temos? 1, 2, 3. Vocês perceberam uma coisa que sempre, né, o grupo funcional ele está na extremidade? Ó, aqui ele está na extremidade, aqui ele está na extremidade e no último ele também vai estar na extremidade, estão vendo? Então guardem isso, que nos aldeídos o grupo funcional, a aldoxila, sempre estará na extremidade, tudo bem? Então vamos voltar aqui, ó, quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, então é prop. Só ligação simples entre os átomos de carbono? Só. Então, an e o sufixo al. Então, esse daqui é o propanal ou propionaldeído. Então, nós temos aqui o metanal, etanal, propanal e os nomes aqui usuais: formaldeído ou formol, acetaldeído e propionaldeído. Por último, nós temos esse daqui que apresenta 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, então é but. Só ligação simples entre os átomos de carbono? Só. Então, an. E o sufixo é al, porque é um aldeído. Então, esse daqui é o butanal. Nome não oficial, né, o nome usual, butiraldeído. Então, vejam que aqui a gente escreveu os 4 aldeídos, né, os mais simples, que contém 1, 2, 3 ou 4 átomos de carbono, os chamados metanal, etanal, propanal, butanal, os nomes oficiais. Os nomes não oficiais, ou seja, os nomes usuais, formaldeído ou formol, acetaldeído, propionaldeído e butiraldeído. Tudo bem? Agora nós iremos ver a nomenclatura dos aldeídos quando eles são ou ramificados, né? Então eles apresentam ali ramificações etil, metil, propil, assim por diante, ou eles apresentam insaturações, ou seja, ligações dupla ou triplas. Como o grupo funcional que eu falei para vocês, a aldoxila, ela sempre estará na extremidade, então, ó, aqui ela está na extremidade da direita. Deixa eu só destacar para vocês, ó, a aldoxila aqui. Então, nós temos a aldoxila. Então, como ela está sempre na extremidade, ela vai ser sempre o nosso carbono 1.
Então, o carbono que contém a aldoxila, a gente vai escrever como 1, tá bom? Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Além disso, a gente não tem a necessidade de indicar a aldoxila, o grupo funcional. Por quê? Porque a gente sabe que ele sempre vai estar na posição 1. Então, a gente não precisa indicar, tá bom? Como que vai ficar, então, o nome de um aldeído que apresenta uma ramificação e uma insaturação? Então, ó, a gente já sabe a cadeia principal, quantos átomos de carbono nós temos? 5. Então, vai ser pente. Qual tipo de ligação? Tem uma insaturação, uma dupla ligação aqui entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, como apresenta uma ligação dupla, o infixo vai ser em. A função, a gente já sabe, é um aldeído, devido à presença aqui da aldoxila. Então, ó, destacando aqui para vocês, que está na posição 1, sempre vai estar na posição 1. Tudo bem? E nós temos aqui uma ramificação no carbono 3. A ramificação aqui é o metil. Então, vamos destacar tudo, né? Escrever. Eu tenho uma ramificação no carbono 3, metil. Nós temos uma insaturação no carbono, entre o carbono 3 e o carbono 4. E nós temos aqui a nossa função no carbono 1. Né? Aqui estaria a nossa aldoxila. Vamos escrever, ó, aldoxila. Como que vai ficar o nome? Vocês se lembram que a gente sempre coloca a posição e depois o nome da ramificação e aí a cadeia principal? Então, ó, primeiro a gente tem que colocar a ramificação, que se encontra no carbono 3. Então, 3-metil. Tenho mais alguma ramificação? Não. Posso escrever a cadeia principal. Ela apresenta quantos carbonos? 5. Então, pente. Tenho insaturação? Tenho. Então, abre aqui, põe aqui um traço. Qual é a posição da dupla? 3. Lembre-se que sempre é o menor entre os dois carbonos. Entre 3 e 4 é o 3. Então, 3, traço, em, porque é uma ligação dupla. E aí a gente põe a função. A função é aldeído, al. Então, vai ficar al. Qual é o nome deste composto? 3-metil-pente, 3-enal. Tudo bem? Ó, 3-metil-pente, 3-enal. Esse 3 aqui está indicando a posição da ramificação. O metil se encontra na posição 3. E aqui, ó, esse 3 está indicando a posição da dupla. Então, a dupla também se encontra no carbono 3. E este al indica que a função orgânica é aldeído. Tá bom? Tranquilo, né? Próximo exemplo, pessoal, é esse daqui, onde agora nós temos dois grupos funcionais, vocês estão vendo? Eu tenho uma aldoxila aqui à direita e eu tenho uma aldoxila lá na esquerda. Vamos destacar? Então, ó, eu tenho aqui aldoxila à direita. Estão vendo que ela está na extremidade da direita? Sempre extremidade. E eu tenho uma outra aldoxila aqui na extremidade da esquerda. Então, ó. Então, vendo que sempre é na extremidade, seja da direita ou da esquerda, mas sempre extremidade. Então, eu poderia nomear como 1, 2, 3, 4, 5. Ou, então, eu poderia nomear da seguinte maneira. Deixa eu só trocar de cor. Ficaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês percebem que tanto faz? Porque a posição sempre vai ser 1 e 5. Ó. Aqui eu tenho a posição 1 e 5 e aqui a posição 1 e 5 também. Então, tanto faz eu nomear da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá bom? Nesse caso, vai resultar no mesmo composto. Como que ficaria, então, o nome dele? Ó, aqui eu resolvi nomear da direita para a esquerda. Então, nós temos quantos átomos de carbono? 5. Então, o prefixo é pente. Tem alguma ligação insaturada, dupla ou tripla entre os átomos de carbono? Não, não tem. Então, é simples.
vai ser um fixo. Função aldeído, porque nós temos aqui o grupo funcional aldoxila, né, C-O-H. Então, a função é aldeído, o sufixo é al. Como que vai ficar? A gente tem alguma ramificação? Não. Então, a gente pode escrever a cadeia principal já. Então, fica pente. Tem ligação dupla ou tripla e saturadas? Não. Então, é an. Agora, a gente tem que colocar as posições. Pode colocar ou não colocar. Por quê? Porque a gente sabe que o grupo funcional vai estar sempre nas extremidades. Então, no caso desse composto, a gente sabe que vai ser na posição 1 e 5. A gente poderia escrever? Poderia. Poderia colocar traço 1,5 dial. Agora, a gente poderia também não colocar, porque a gente entende que como a aldoxila ela sempre está na extremidade, então a gente já sabe as posições, tudo bem? Então pode ficar pente 1,5 dial, então pentano 1,5 dial ou pentano dial. Os dois estão corretos, tudo bem? Aqui a gente só coloca o "o" para quando a gente for falar o nome do composto não parecer estranho falar pentano dial, então fica pentano dial, tudo bem? Eu prefiro essa daqui, eu acho essa nomenclatura mais fácil, pentano 1,5 dial, até porque você está indicando as posições, então fica mais fácil de você escrever, por exemplo, onde estão os grupos aldoxilas, né? Então o grupo aldoxila está na posição 1 e na posição 5, vamos destacar aqui, ó. Tá bom? Com relação às propriedades dos aldeídos, o que a gente pode comentar? Primeiro, com relação ao estado físico. Se a gente pegar a temperatura de 25 graus Celsius, os aldeídos com até 2 carbonos, então o metanal e o etanal, eles são gasosos. Entre 3 e 11 carbonos, nós temos aldeídos que se encontram no estado líquido. E acima de 11 carbonos, 12 para cima, eles são todos sólidos. Tudo bem? Bom, com relação à solubilidade, os aldeídos mais simples, ou seja, com cadeia carbônica menor, eles são solúveis em água, que é um solvente polar, e também são solúveis em alguns solventes apolares. Tá? Além disso, os aldeídos eles apresentam odores penetrantes e são geralmente desagradáveis. Com relação ao grupo carbonila, como eu comentei com vocês, a carbonila é ali o carbono ligado através de uma dupla ligação com oxigênio, então é o C-O. Esse grupo carbonila, ele confere aos aldeídos uma certa polaridade. Então, os aldeídos são considerados compostos polares, tá bom? E aí, vai fazer com que a temperatura de fusão e de ebulição seja mais elevado do que em relação a outros compostos orgânicos de massa molecular comparável. Por exemplo, hidrocarbonetos e éteres. Agora, os aldeídos, eles apresentam temperatura de fusão e de ebulição mais baixos do que o álcool correspondente, né, de massa, de peso molecular ou massa molecular correspondente. Por quê? Porque os álcoois, eles fazem forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, tudo bem? Já duas moléculas de aldeído não fazem ligação de hidrogênio entre si. Então, é por isso que o álcool ele apresenta temperatura de fusão e de ebulição mais elevada, porque dois álcoois, por exemplo, etanol, eles fazem ligação de hidrogênio entre si. Com relação a cetonas, pessoal, agora a gente tem o grupo carbonila entre dois átomos de carbono, tudo bem? Então, a gente vai ter o C-O, que é a carbonila, agora entre dois átomos de carbono. Por exemplo, esse R pode ser um metil, né? Então pode ser aqui um CH3. E aquele outro R também pode ser um metil, mas também pode ser um etil, propil, butil, assim por diante, né? Então eu poderia também colocar aqui que é um etil. Então CH3, CH2, tá bom?
O nome do grupo funcional vai ser cetoxila. É um nome estranho, mas é o nome que a gente dá, tudo bem? Então fica grupo cetoxila, que é esse daqui, ó. É R, que pode ser, né, aqui um substituinte de um hidrocarboneto, então R, C dupla O, que é a nossa carbonila, outro R, tudo bem? Então, tranquilo. Próximo, o que a gente tem? A nomenclatura. Como que fica a nomenclatura das cetonas? Vai ser a mesma coisa lá dos hidrocarbonetos, né? É dividido em 3 elementos fundamentais, o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo, ele indica pra gente a quantidade de carbonos na cadeia principal. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, assim por diante. O infixo vai indicar o tipo de ligação entre os átomos de carbono, por exemplo, se são apenas ligações simples, se tem ligação dupla ou ligação tripla ou duas duplas ligações. O sufixo é quem vai mudar. Agora o sufixo recebe ona. A gente vai utilizar então o sufixo ona. Toda vez que um composto terminar em ona, a gente reconhece que a função é cetona. Tudo bem? O primeiro composto que a gente vai aprender a dar o nome da cetona é este daqui, que possui 1, 2, tem um carbono aqui, né? 3. Então, é a menor cetona possível. Vejam que a menor cetona possível ela deve conter 3 átomos de carbono. Por quê? Porque a carbonila, então nosso C dupla O, ela precisa estar entre 2 átomos de carbono. O menor átomo aqui, né, o menor substituinte de hidrocarboneto que a gente pode ter é o CH3. Então aqui tem que ser necessariamente um CH3 e aqui também um CH3. Então vejam que a menor cetona possível é essa daqui, com 3 átomos de carbono, tudo bem? Não existe cetona com apenas um carbono ou cetona com 2 átomos de carbono. O mínimo é 3. Então, esta daqui é a nossa menor cetona. Como que fica o nome? Então, a gente pode nomear tanto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque ó, vai ficar 1, 2, 3. O grupo funcional está aqui no 2. Então, se a gente trocar, nomear agora em vermelho, né? Ó, 1, 2, 3. Tanto faz, tudo bem? Agora, vamos ver quantos átomos de carbono a gente tem, ó. 1, 2, 3. Então, ó, nós temos 3 átomos de carbono na cadeia principal, é prop. Entre os átomos de carbono, eu só tenho ligação simples, então o infixo vai ser an. Isso daqui não é uma cetona, então a gente já sabe a função orgânica que é uma cetona, função cetona, sufixo ona. Juntando vai ficar prop mais an mais ona. Então nós temos a propanona. A propanona é a menor cetona que a gente pode encontrar, que apresenta 3 átomos de carbono, tudo bem? Então a propanona é a menor das cetonas. Agora, este é o nome oficial, o nome IUPAC. Entretanto, a propanona ela é mais conhecida pelo seu nome usual. Principalmente as mulheres vão conhecer que é a acetona. A acetona a gente utiliza, né, as mulheres utilizam para remover, é o removedor de esmalte, tudo bem? Então, o nome usual da propanona é acetona, ou também a gente pode chamar de dimetilcetona. Esses 3 nomes indicam o mesmo composto, que é uma cetona formada por 3 átomos de carbono. A nomenclatura oficial é propanona, as usuais nós temos acetona e dimetilcetona. Tudo bem? Algumas características da cetona que a gente pode falar é o seguinte, que a temperatura ambiente, ela é um líquido, tanto que a gente vende ela como um frasquinho contendo ali um líquido que a gente consegue remover o esmalte. Bom, ela apresenta para alguns odor irritante, para outros
o cheiro é agradável, ela se dissolve em água, ou seja, ela é solúvel, então é um composto ali polar, e também se dissolve em alguns solventes orgânicos. Então ela é capaz tanto de dissolver em água, né, se solubilizar ali em água, e em alguns solventes orgânicos. Por isso, então, que um dos usos da cetona é ser utilizada como solvente de tintas, ou vernizes e esmalte. Então a gente consegue remover, por exemplo, esmalte. Além disso, a cetona ela é utilizada em alimentos, né, na indústria alimentícia. Ela também tem aplicação importante na extração de óleos e gorduras de sementes como a soja, amendoim e girassol. Tudo bem? Um outro composto aqui, né, uma outra cetona é esta, em que nós podemos nomear da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos ver qual das duas a gente escolhe? Então, começando da esquerda para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E da direita para a esquerda, vamos trocar a cor, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz, né, pessoal, eu nomear da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque veja onde está o grupo funcional. Nos dois casos, ele está no carbono 3. Então, tanto faz se a gente escolher, né, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, porque o grupo funcional aqui, né, essa nossa carbonila, ela está no carbono 3. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, como que vai ficar o nome? Bom, se a gente fizer aqui, né, a distribuição de novo, vamos fazer da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos átomos de carbono? Qual vai ser o prefixo? 5 átomos de carbono, então é pente. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Ou seja, tem alguma ligação insaturada aqui nessa minha cetona? Não. Todas são simples, as ligações carbono-carbono. Então, o infixo, an. Função, cetona. Então, o nosso sufixo vai ser ona. Como que vai ficar esse nome? Eu tenho alguma ramificação? Não. Então, eu posso colocar a cadeia principal já, ó. Pente. Só ligação simples, an. Traço, a gente tem que indicar a posição aqui do meu grupo funcional. 3, traço, o sufixo que é ona. Então, o nome deste composto é pentan-3-ona. Tudo bem? Então, pentan-3-ona. Tranquilo, né? E para o caso de uma cetona, agora que apresenta tanto uma insaturação quanto uma ramificação. Então vamos dar o nome, lembrando que a preferência, quando a gente for fazer a numeração, descobrir se a gente vai nomear da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, se a gente for descobrir onde está a cadeia principal, a extremidade ela deve sempre ficar mais próxima do grupo funcional, tudo bem? Vejam que aqui a gente tem um grupo funcional, nós temos uma ramificação e também temos uma insaturação. Então, quem tem a maior prioridade? Se a gente olhar em termos de prioridade, então, ó, prioridade, o grupo funcional, então, a função apresenta a maior prioridade, depois seguido, né, da insaturação, então, ó, insaturação, e por último, a ramificação. Então, toda vez que a gente for dar o nome, né, aqui fazer a nomenclatura, quem tem a maior prioridade? A função. Se não tiver uma função, vai ser a insaturação. E depois vai ser a ramificação, tudo bem? Então, deixa eu só apagar aqui essas setas. Então, vamos ver aqui como a gente nomeia. Eu posso nomear, ó, aqui da esquerda para a direita, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou da direita para a esquerda. Vamos pegar aqui em vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê o nosso grupo funcional? Está aqui. Vamos destacar? Então, ó, destacando aqui o nosso grupo funcional.
Se eu olhar da direita para a esquerda em vermelho, está no carbono 5. Se eu olhar da esquerda para a direita, está no carbono 3. Então, qual que a gente vai escolher? A numeração em vermelho ou a numeração em azul? A gente vai escolher aquela que apresenta a menor numeração do grupo funcional. Entre 5 e 3, a gente escolhe 3, tá bom? Como que vai ficar, então, o nome? Ó, o prefixo, quantos carbonos nós temos? 7, então vai ser hept. Eu tenho 7 carbonos, então vai ser hept. Agora, eu tenho uma insaturação? Tenho, né? Está aqui entre o carbono 5 e o carbono 6. Como eu tenho uma dupla ligação, o infixo será em. Qual o grupo funcional? Eu tenho ali uma cetoxila. Então, ó, aqui, no carbono 3. Né? Então, como eu tenho a função aqui cetona, o sufixo vai ser ona. Então, como que vai ficar esse nome? Ó, eu tenho ramificação? Tenho. Então, eu tenho que escrever essa ramificação primeiro. Ela está em qual carbono? Carbono 4. Estão vendo? Ó, ramificação aqui vai ser um metil. Está no carbono 4. Então, primeiro, a gente põe a posição seguido do nome da ramificação. 4, metil. Quantos átomos de carbono? Agora eu posso colocar a cadeia principal, né? 7. Então, é hept. Tem insaturação? Tem. Então, traço. Onde que ela se encontra entre os carbonos 5 e 6? Qual é o menor deles? O 5. Então, 5... em. Agora eu tenho que indicar a posição do grupo funcional, que é 3, ona. Então, o nome dessa cetona é 4-metil hept 5 em 3-ona. 4-metil hept 5 em 3-ona. Tudo bem? Então, deixa eu só destacar aqui para vocês o nome, ó, de novo. 4-metil hept 5 em 3-ona. Em relação às propriedades da cetona, o que a gente pode falar? Que as cetonas com uma cadeia carbônica pequena, elas apresentam cheiro agradável e são importantes constituintes dos aromas de flores e frutas, tudo bem? Então vamos destacar aqui que são importantes constituintes dos aromas de flores e frutas. Com relação ao estado físico, as cetonas com menos de 10 carbonos, né, 10 átomos de carbono, se apresentam no estado líquido. Então, cetonas que apresentam menos de 10 átomos de carbono são líquidos à temperatura ambiente. Agora, as cetonas que apresentam mais de 10 carbonos, elas são sólidas. Tudo bem? Bom, com relação à temperatura de fusão e de ebulição, se a gente comparar a temperatura de fusão e de ebulição das cetonas, vocês vão perceber que elas são mais baixas em relação aos álcoois, da mesma maneira como os aldeídos. Por quê? Porque o álcool, ele faz ligação de hidrogênio entre as suas moléculas. Vamos pensar em duas moléculas aqui de álcool e etanol, fazem ligação de hidrogênio entre si. Já duas cetonas não fazem ligação de hidrogênio entre si. Então, a temperatura de fusão e de ebulição das cetonas é mais baixo do que dos álcoois. Claro que tem que ter uma massa molecular próxima. Se a gente comparar cetonas e aldeídos de massa molecular próximo, como a cetona ela é um pouco mais polar do que o aldeído, então a gente pode falar que a temperatura de fusão e de ebulição da cetona é um pouquinho maior do que dos aldeídos, tá bom? Por último, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a solubilidade. A solubilidade, né, as com menores cadeia, as cetonas com menor cadeia carbônica, elas são completamente solúveis em água, tudo bem? Então, quanto menor for a cadeia carbônica da cetona, ela será solúvel em água. Agora, conforme a gente vai aumentando a cadeia carbônica, então imagina que eu tenho a menor cetona, que é a propanona, que apresenta 3 carbonos,
E aí eu vou aumentando. Por exemplo, eu coloco ali uma cetona com 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. O que vai acontecendo? Como eu estou aumentando a cadeia carbônica, então a solubilidade dessa cetona vai diminuindo em água, tudo bem? Até se tornar praticamente insolúvel ou insolúvel. Agora, conforme eu vou aumentando a cadeia carbônica dessa cetona, ela vai se tornando cada vez mais solúvel em solventes orgânicos, apolares. Né? Por exemplo, o éter, que a gente viu que é um solvente importante orgânico, benzeno, assim por diante, tá bom? Pessoal, por hoje a nossa aula era isso. A gente tinha que estudar 3 funções orgânicas oxigenadas, né? Ali nós tínhamos os éteres, aldeídos e cetonas. Na próxima aula a gente vai estudar as 2 últimas funções orgânicas oxigenadas, os ácidos carboxílicos e cetonas, tá bom? Então uma boa tarde para vocês e bons estudos!